Isso. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar nossa live aqui um pouquinho atrasados, mas acontece, problemas técnicos. Quero dar desde já um bom dia para a Luciana, tá presente aqui com a Bom dia. gente nessa nova atividade, essa mais uma atividade do nosso segundo ciclo de atividade de educação antirracista. Dessa vez a gente veio trazer uma entrevista. Estava programado para ser com a nossa host, Luísa, mas eu acho que ela teve algum problema. Mas vamos tocar aqui, eu e a Luciana, tá? A Oi. ideia dessa atividade hoje é uma coisa para ser um bate-bola, jogo rápido, pra gente trocar uma ideia. A Luciana veio aqui, ela fez 2 apresentações, né, Luciana? E a gente Uhum. não teve, assim, um tempo de trocar uma ideia com a galera. Uma coisa mais informal. Foi bem no campo do formativo. E hoje a gente pensou nessa atividade para a gente trazer essa conversa sobre coisas da vida da Luciana. Nesse sentido. Então, Luciana, seja bem-vinda. Eu vou pedir que você se apresente para quem não te conhece ainda, tá? Sim. Obrigada, Tom. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Novamente em Pelotas, né? Entre aspas, lugar que eu gosto muito de estar, me sinto muito à vontade, me sinto muito bem. Me chamo Luciana Dornelles Ramos, né? Hoje sou doutora em educação, graduada na educação física, então eu transito por diversos, né, espaços, diversos mundos por aí. Acho que eu gosto também de quebrar um pouco da formalidade, né? Dizer que apesar de, né, ter esse doutorado, né, de ser uma professora que vem com esse vínculo na educação antirracista, vem trabalhando com isso há alguns anos já. Sou uma mulher, né, negra, comprometida com a educação, que acredita que não existe um perfil, né, para a gente estar dentro desses espaços formais de educação, porque por muito tempo foram negados, né, para a nossa população. Então, eu gosto também de quebrar alguns estereótipos, assim, de parecer, às vezes, que parece que pra gente, né, ter um doutorado, estar num doutorado, num mestrado, a gente precisa ter um perfil, e esse próprio perfil me afastou muito tempo da academia. Então, eu também gosto muito, né, tô aí estudando cavaquinho, gosto de samba, gosto de esporte, gosto de, né, de curtir, de conhecer pessoas, de conversar, e eu acho que a gente não precisa abrir mão disso, né, desse nosso lado, assim, para a gente estar aí falando sobre coisas sérias também. Então, sou isso, sou Luciana, estou aqui disponível para a gente conversar, trocar essa ideia, né? Que papo não falta, né, Tom? Não, Nesse não tempo, fala. principalmente. Uma das atividades da Luciana, como ela disse, é adorar conversar, né? Então acho que papo não vai faltar pra gente aqui essa Verdade. manhã. É, é, um comentário técnico aqui, gente. A gente não tem um tio, né, com a gente aqui, um tradutor intérprete de Libras, mas temos aqui as legendas ativadas, né, automáticas aqui que na falta de um profissional, pelo menos por enquanto, faz o início de uma acessibilidade, eu acho que a gente pode pensar. Né? Então Perfeito. acho que é importante, né, sempre citar isso aí. Bom, Uhum. que legal. Luciana, eu vi que tu é múltipla, né? Cheia de atividades, toca cavaquinho, adora um samba. Aham. Mas eu fiquei pensando na questão da tua carreira, tu é da educação física, né? Uhum. E eu queria te perguntar como é que é isso? Como tu iniciou? Por que educação física? E o que tu enfrentou de desafios nesse início dessa jornada pela educação física? Sim. Eu, na verdade, eu venho de uma família de professores, né, Tom? Então, eu sempre tive muito por dentro. Minhas tias eram professoras de escola pública. Eu, às vezes, aquela coisa, né, de rede de mães, assim, não tem com quem ficar, aí vai para a escola com a tia. Então, eu sentava na turma, eu ficava lá fazendo tarefinhas que minhas tias davam e eu ficava naquele mundo da escola, assim. Então, foi algo sempre muito presente para mim. E quando eu chego no momento de fazer o vestibular, acho que todos os jovens têm essa, né, esse momento de o que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? De repente, assim, tipo, a gente, né, aquele momento conturbado da adolescência em que a gente não tem, né, é um misto, né, de nos cobrarem como adultos, mas nos tratarem como crianças Uhum. também. E daqui a pouco tá, escolhe o que tu quer fazer para o resto da tua vida, né, no vestibular. E aí, nessa decisão, eu fui, né? Eu só podia fazer uma universidade pública, não teria como pagar uma privada. Sim. Isso foi em 2003, né? Então, também é interessante ressaltar que não haviam cotas ainda, né? Nas universidades.
E aí, quando eu olho, assim, eu vejo a educação física, porque eu sempre estive envolvida com esporte desde pequenininha, assim, fui atleta de ginástica artística quando pequena e tal. Eu pensei assim, a educação física não tem como eu não gostar, né? Uhum. E aí, escolho essa educação física e quando eu chego, eu me apaixonei pelo curso, assim, né? Por diversos vieses dele, não só o esporte, que foi o que me levou lá para dentro, assim. Uhum. Então, eu fiz monitoria de anatomia, né, durante uns 4 semestres e fui me apaixonando por essa área da saúde, né, que engloba a educação física. Eu fiz licenciatura plena, então, né, a gente tinha ali o bacharelado e a licenciatura mesclados ali no curso. Uhum. E por um momento eu fugi muito da educação, sabe? Porque eu Uhum. pensava assim, não, eu acho lindo, acho maravilhoso, acho uma profissão maravilhosa, mas eu não quero ter o trabalho da minha tia, sabe? Sim. Tipo, é muito trabalho, é muita luta. Eu acompanhava a greve, eu acompanhava um monte de coisa. Então, assim, eu fugi da licenciatura como eu pude por muitos anos, assim. Aham. E em 2015, né, já formada, já trabalhando, eu fiz o concurso do Magistério Público Estadual. E aí eu tive que fazer essa escolha, tá? E aí, vai encarar a licenciatura ou não? Uhum. Então, assim, o meu período educação física de formação, ele, ao mesmo tempo que foi muito rico, assim, né? Imagina, né? Estudei escola pública minha vida inteira, tu entra na universidade e tu conhece todo um mundo novo, né? Inclusive dos colegas que estavam comigo, que tinham outras vivências, né? Moravam em outros lugares de Porto Alegre, assim. Então, a questão racial sempre esteve ali, né? E eu sempre fui bem consciente disso, mas a gente entra adentra numa universidade que é muito branca. Uhum. E isso tem reflexo sobre a gente. Então, em 2008, eu começo a acompanhar a discussão das cotas, né, que estava muito aflorada. Uhum. E vejo aí, escancar, assim, o lugar que eu tinha para aquelas pessoas ali, assim, que era quase um, tipo, não, mas tu é negra e tu conseguiu, né? E, Uhum. tipo assim, como se isso fosse suficiente para a gente olhar em volta e dizer, opa, não tem nenhum problema não terem mais pessoas negras aqui. Uhum. Então, aquela discussão das cotas, assim, que foi um momento, acho que muito difícil para todo mundo que estava na universidade naquela época, né, pessoas negras, foi um momento em que me aflorou essa coisa de eu preciso ter argumentos, né? Porque eram muito rasos o que vinha contra a gente e com muito preconceito. E eu sempre me frustrei de não conseguir, né? Tipo, contra-argumentar algo que, cara, eu sei que tá errado, mas como é que eu entro nessa discussão, né? Como é que eu me empodero para essa discussão? Então foi quando eu comecei, acho que 2008 foi quando eu comecei, assim, a prestar mais atenção, a ler mais aqui, ler mais Uhum. ali. E aí, em 2013, eu me lembro ainda antes, né, de eu entrar no magistério, eu também já dancei, né? Fiz parte de um grupo de dança, e a gente recebeu um pessoal do Rio de Janeiro, e teve um menino que foi. Nossa, a gente passou assim a noite conversando, ele era professor também, e ele me falou: olha, se tu quer estar nessa pegada de te desconstruir, lê o livro Um Defeito de Cor. Defeito de cor. Isso. E aí eu falei, não, vou ler. Fui atrás, não achava o livro em Porto Alegre e consegui. Olhei, meu Deus, uma bíblia, né? Um livro de quase 1.000 páginas, assim. Deixa eu Mas anotar aqui. aquele livro foi transformador para mim, né, da Ana Maria Gonçalves, porque Uhum. ele traz uma história do Brasil, né? Uhum. Aquela transição ali, colônia, Brasil colônia, né, para uma independência e a partir da narrativa de uma mulher negra, né, que veio de África e foi escravizada, que é a Kende, assim. Então, para mim, eu nunca tinha lido um livro com tantos personagens negros, né? Eu nunca tinha olhado esse olhar da escravização a partir de um viés mais humano dessas pessoas. Uhum. Então, ela contava do que cada um fazia, né, do ofício de cada um, o que cada um fazia antes, o que conseguiu fazer depois, assim. E isso foi para mim, nossa, foi assim muito provocativo, assim, tipo, quero saber mais. Nossa, eu quero ler mais mulheres negras, eu Uhum. quero, né? Então eu digo que assim, acho que o meu processo mesmo começou em 2013 com esse livro, assim. Uhum. Então, quando eu chego no Magistério Público Estadual, eu já tava com essas questões assim mais afloradas, né, para chegar e lidar com a gurizada. E aí eu chego e vejo que as crianças negras na escola ainda viviam as mesmas violências do racismo que eu tinha vivido, né? Uhum. E muitas pessoas tinham vivido, que eu conversava com amigos também. E aí eu vejo também que não é só um racismo recreativo, é uma coisa institucional, né? E aí comecei a me incomodar com isso, assim, eu estava num momento que talvez eu, né, talvez eu mudasse minha vida, vou para Rio Grande, fico em Porto Alegre, o que eu faço? Então eu tinha um certo tempo. E aí foi quando eu crio o projeto Empoderadas IG, né, com a Uhum. gurizada.
Não sabia bem o que fazer na época, só sabia que eu precisava fazer alguma coisa, e eu via que eles queriam falar sobre essas coisas, sabe? Não só sobre questões raciais, mas aquilo tudo da adolescência, assim, que a Sim, gente não tem espaço, né? Para conversar, para entender, para organizar, eu acho mesmo, as ideias, assim. Então, abre esse espaço. Primeiro, só meninas aceitaram, né? Eu convidei todos os alunos da escola, só meninas aceitaram que participar. interessante. Aham. A mulherada na escola, né? A meninada na escola, Sim. elas são muito proativas, assim, né? E os Uhum. meninos tinham um lugar comigo engraçado, que, pô, Prof. Lu de Educação Física, Sora Lu, né, que eu chamava, Uhum. vai fazer um projeto. Aí eles, futebol, né? Futebol, Futebol. futebol tem que ter. Aí, não, o que a Sora Lu quer falar de, né? O que tem a ver com Educação Física? Então era engraçado, assim. Só que eles ficavam curiosos, né? Eles não oficialmente entravam no projeto, mas estavam sempre transitando a nossa salinha. Sim, Ah, você me ajuda com alguma coisa, porque a gente fez um faxinão, a gente pegou uma sala velha, né? A gente caracterizou ela como a gente podia, né? Dentro que a gente não tinha recursos, né? sim. E aí foi um momento assim que eu aprendi muito com as minhas alunas e foi a minha caminhada na educação antirracista foi junto com elas, assim. Não foi fácil, né? Não foi nem um pouco fácil, assim, primeiro porque como tu oferece algo que tu não teve uma formação para fazer, Uhum. mas ali estar ali, né? Comecei a dar voltas ali por perto do Movimento Negro de Porto Alegre, ver Uhum. as atividades abertas que tinham, eu Isso ia depois tudo. do magistério. E isso quando eu Ah, entrei no tá. magistério, porque daí eu não sabia de onde tirar Uhum. recursos, né, para oferecer para gurizada, assim, o que eu queria, mas eu também compreendi que eu ia descobrir junto com elas, né? Uhum. Então a gente teve, isso foi muito legal no projeto, porque a gente teve uma relação bem horizontal, assim, de construção, né? Então era muito tentativa e erro, assim, eu via o que elas, eu escutava elas, entendia a demanda, eu não vou jogar uma atividade assim para a gente conversar sobre isso, né? E aí o que essa atividade fala sobre o quê? Fala sobre raça, fala sobre gênero, fala sobre e a gente foi assim construindo, né? Vendo vídeos, pessoas que falavam sobre, lendo, né? A gente leu muitas mulheres negras nesse processo, assim, muitas mulheres feministas negras também. Foi uma época que isso era 2016, eu acho, assim, quando o projeto começou, assim, efetivamente. Então, o feminismo estava uma discussão muito aflorada sobre um feminismo, né? Só que eu via as minhas alunas, né, abraçando esses discursos de um feminismo liberal que não cabia para aqueles corpos negros, assim, né? E isso me preocupou um pouco. Então, foi muito interessante eu trazer as feministas negras para a gente ampliar essa discussão, né? Para a gente sair daquela universalização do feminismo a partir do corpo branco, né? Das sufragistas, das Uhum. mulheres que lutaram pelo trabalho, quando as mulheres negras já trabalhavam nas casas delas há muito tempo para elas Sim. poderem lutar por sair de casa, assim. Então, foi muito interessante, assim, foi muito importante para a gente, assim, essa construção, assim, a partir do pensamento feminista negro, né? E aí a gente foi ampliando o leque depois, né? Uhum. Conhecendo outros movimentos, o mulherismo e, né, outras vertentes, assim, que foram, acho que nos fazendo nos compreender como um todo, assim. Uhum. Uhum. Então, esse percurso foi longo, né, para tu ver, imagina, começa ali as provocações em 2008, ali eu começo, tipo, não, eu preciso saber discutir essas coisas, Uhum. né? Eu sempre fui uma pessoa muito não, eu quero defender o que eu acho certo, né? E Uhum. aí a gente não pode ficar num discurso raso, a gente tem que ir um pouquinho além, né? Então, começa ali 2008, 2013 foi esse start com um defeito de cor que me mostrou o protagonismo negro dentro dessa luta, né? Uhum. Acho que é muito isso, porque no antirracismo é complexo, porque a gente fica muito no embate ao racismo, no embate ao racismo, no embate ao racismo. E aí tem um outro lado do antirracismo, que é a gente descobrir as histórias que o racismo impede que cheguem até a gente. Uhum. E aí tu começa a descobrir as histórias de protagonismo, e aí tu começa a ver representatividade. Então foi um momento muito importante ali, 2013, para dar uma virada também de chave, né? Porque eu vi o quanto era importante para a gurizada ter representatividade também, né, Tom? A Uhum. gente não teve isso quando pequena, a gente Sim. sabe a Quebrou a falta que bolha. é. Porque tu te considera uma representatividade para as gurias ali quando tu começa a fazer esse trabalho? Olha, te confesso que foi bem assustador, assim, foi antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu já vi que eu caí num lugar muito
curioso para a gurizada, assim, né? Eu Uhum. tinha um perfil que não era o perfil das professoras que eles tinham, assim, Uhum. que elas tinham. Então, a minha entrada na escola gerou um alvoroço entre Uhum. eles, assim, porque eles me achavam muito parecida com eles, Uhum. né? E isso gerava, ao mesmo tempo que, né, será, né? Que não era o perfil de pessoas que estavam ali à frente Uhum. para ensinar eles. E ao mesmo tempo uma curiosidade, assim, nossa, Sora, tu tem essa idade, tu gosta de estudar, tu não tem filhos, tu, sabe? Então, tipo, eles eram muito curiosos em relação à minha vida, e isso me assustou, assim. Sim. Porque, como eu falei no início da live, assim, eu não queria abrir mão de uma Lu, né, que sai, que se diverte, que vive a vida, né? Eu acho que a Uhum. vida é ser vivida, a gente não pode abandonar esse lado nosso. Só que daí é isso, sabe? Eu lembro que no primeiro fim de semana, Tom, na escola, era fevereiro, então tinha os blocos de carnaval Ah, daqui de oi, Sora. rua. Isso aí. Oi, Sora. No... Quando eu vi aquilo assim, eu voltei do recreio. Ele tá falando da história porque ele já me ouviu falando, né? Voltei do recreio, primeiro fim de semana, né? Depois que começaram as aulas. E aí a gente subindo as escadas, as coisas só escuto assim, alguém, né, falando assim no corredor. Aí, senhor aluno, os bloquinhos da CB, e eu, meu Deus, porque para mim eu estava no ensino fundamental, né? Tipo, eles tinham. Eu trabalhava com alunos do sexto ao nono ano. Eu não estava preparada para pensar que eles estavam Estava no blocking. no bloco comigo, né? Uhum. Então ali também me fez questionar, assim, pô, que tipo de representatividade eu quero ser para essa gurizada. Uhum. E ao mesmo tempo que eu acho que trouxe essa noção de, poxa, eu preciso, né, trazer coisas legais para eles, me veio também uma questão de eu preciso me humanizar para eles. Eles precisam entender que tu não precisa, né? Eu acho que isso também faz uma ponte, né, entre a gurizada e outros acessos, outros lugares, porque a gente quando, por exemplo, tá fora da academia, a gente olha para quem tá na academia e pra gente essas pessoas são assim, Uhum. né, ETs, não têm vida, vivem com livros, né? Sim. São pessoas aquele perfil construído do nerd, né? Uhum. E que é muito longe do nosso perfil, né, Tom? Sim, não, de longe disso. Então, eu achei, assim, que um caminho podia ser exatamente eu mostrar para eles que, sim, né, dá para tu viver, te divertir, ter amigos, né, ter vida. Uhum. E também, né, no momento do trabalho, a gente é o momento do trabalho, né? A gente tem momentos na nossa vida. E isso foi interessante de construir, assim, mas foi algo que eu me dei conta muito rápido, assim, foi assustador. Meu Deus, do dia para a noite só representatividade para 200 crianças. E agora, né? Agora tem Como que faz? bancar essa representação. Uhum, uhum. Interessante. E aí, eu te pergunto, nesse princípio, tem alguma uma figura que você considera um mentor, uma fonte de inspiração pra você nesse sentido? Além, tu comentou do defeito de cor, né? Sim, Mas como sim. obra, né? Mas uma pessoa, tu tem alguma pessoa que você considera um mentor, uma fonte de inspiração, que você... Eu tive muita, sabe? Uhum. Assim, quando eu me aproximo da academia, porque em 2017 eu faço um movimento de, assim, não preciso estudar, mas me aprofundar mais, né, nesses estudos. Então eu me inscrevi como aluna especial, né, numa disciplina do PPG da educação, né, da pós-graduação em educação ali na URGS. E aí eu chego nessa turma e tinham comigo éramos 5 negros. Eu nunca tinha vivido isso na universidade, de ter Hum. 5 pessoas negras dentro da sala de aula comigo. Porque na URGS, como eu falei, eu estudei um período, né, pré-cotas, e assim, que frequentavam assiduamente a universidade, imagina, entravam 75 por semestre, eu acho que frequentavam a URGS, assim, que a gente contava, né? Só não contava nos dedos porque eram 11, Uhum. né? Então, opa, fechou uma onda. Mas isso 11 dos mais diversos semestres. Então também a gente não se cruzava assim em Sim. sala de aula necessariamente, né? E aí quando eu chego no PPG-Du entrando na universidade, eu já vejo, opa, tá um colorido diferente nessa universidade, né? Eu já Uhum. percebo isso, assim, já percebo o black solto, coisa que eu não via no meu tempo, assim. Uhum. E essas pessoas que eu conheci nessa disciplina já estavam, né, no mestrado, no doutorado, né? Eram foram pessoas assim, né? A Dandara Rodrigues, o Lázaro Evangelista, a Cris Costa. Tipo, eles foram pessoas que eu olhei assim, que vivendo a disciplina com eles, eu vi que eles eram pessoas normais, Uhum. né? Normais. Não estavam naquele nível inatingível de chegar. Uhum.
E eu acho que mais importante que isso, eles me diziam assim, tu tem que fazer o processo seletivo. E eu dizia, pois é, acho que eu não tenho perfil. Eles, não, Lu, eles vão querer teu projeto, eles vão querer teu trabalho, tu tem que estar aqui dentro. E eles me contavam, abriu o processo seletivo, viu? Tipo, isso depois de ter terminado a disciplina, assim. Então, acho que essas pessoas, assim, fisicamente falando, né, assim, de representatividade foram importantes, porque além de tudo, eles me estenderam a mão e disseram, vem que a gente te quer aqui dentro. Então foi muito importante para mim, assim, esses dias até fui fazer uma palestra numa escola na Restinga e o Lázaro dava aula lá e eu contei Ai, para os que alunos legal. dele isso, assim, sabe? Foi muito especial para mim, porque eu acho que às vezes a gente, na correria da vida, a gente não fala, né, o quanto algumas pessoas fazem diferença na nossa vida, assim. Então, a partir dali também eu comecei a ver outras mulheres negras que até então eu via de um lugar muito distante. Nossa, as mulheres do mestrado, do doutorado, Uhum. eram umas deusas para mim, As doutoras. intocáveis, né? Sim. E aí eu começo a conhecer essas mulheres também, né? Nina Fola, Winnie Bueno, né? O Winnie que é de É de Pelotas, se não Pelotas, me sim, engano, né? sim. Então, tipo, eu começo a ver essas mulheres e ver, assim, as humanidades que nos são tiradas, sabe? E eu acho que isso nos afasta também no nosso povo, sabe? Tipo, esse perfil que tentou nos enquadrar para estar nesses espaços, assim, Uhum. né? Então, acho que quando eu começo a romper com aquilo ali, para mim fez muita diferença. E eu entendi também o quanto era importante para os meus alunos representatividades reais, né? E isso foi uma virada de chave no nosso projeto, assim, quando a gente vai numa escola na Lomba do Pinheiro e no final da palestra eu chamo as gurias uma a uma pelo nome e as criancinhas olhando, com o olhinho brilhando, assim, porque elas não eram, né, cantoras, elas não eram artistas de TV, né, não eram pessoas tão distantes delas, eram meninas de escola pública, negras, que estavam se permitindo se amar, né, e isso a gente sabe o quanto é revolucionário isso dentro da escola. Então, ali também eu vejo o quanto fez diferença para mim ter representatividades reais na minha vida e o quanto era importante eu levar essas representatividades para elas e que elas se tornassem essas representatividades para outros alunos, né? E foi um pouco do que aconteceu com o nosso projeto, né? A gente estudava, se empoderava, mas a gente também ia para as escolas para compartilhar o que a gente aprendia. E aí quando a gente chega, né, um grupão de gente preta, né, fazendo vídeo, a gente trabalhava muito com vídeo, com a imagem, né? A gente fazia Uhum. making off das escolas que a gente visitava para mostrar também, né, essa potência da educação pública, né, que também se constrói na resistência, se constrói muita coisa bonita também, porque também parece que senão a escola pública fica só naquele lugar de sucateamento, de tudo é o... Uhum. E tem muita coisa linda que é Legal acontecendo, né? reproduzida ali, né? Então a gente também queria mostrar isso quando a gente visitava as escolas, assim. E aí eu vejo que isso dá representatividade. Foi legal essa tua pergunta, assim. Acho que nunca tinha me perguntado isso. Mas foi essencial para o nosso projeto essa coisa da representatividade real, né? Que a gente entendeu que aquela tiazinha da comunidade que criou uma creche que permitiu que as mulheres deixassem seus filhos para ir trabalhar pode ser tão revolucionária quanto aquele artista da TV, aquele cantor, aquela coisa que a gente idolatra, assim, Sim. né? Então isso foi muito, muito importante no meu e no nosso processo, assim. Que legal. E como você consegue manter. Como você faz pra manter sua criatividade em alta? Quando vai pensar atividades, pensar Ai, olha, as coisas. eu sou uma pessoa meio viajante. Aham. Eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa curiosa, assim, acho que isso me ajuda um pouco. Mas eu acho que eu romper com bolhas me ajuda muito, assim, sabe? Eu tento sempre estar em contato com universos que eu não vivo, né? Literalmente na pele, ou então que eu não, pessoas que eu não convivo, assim. Então, desde minhas redes sociais, né? Eu sigo muitas pessoas indígenas, eu sigo pessoas trans, eu sigo, né, pessoas com deficiência, sigo pessoas que vivem o que eu não vivo, porque eu acho que isso é sempre muito importante que ali eu acho que mais do que compreender as diferenças, a gente compreende muitas semelhanças também, né? Uhum. Eu lembro que algumas amigas minhas que leram, né, obras que eu indiquei de mulheres negras, elas diziam, mas tu quase com vergonha, assim, tu sabe que eu me identifiquei? Eu falei, óbvio, né? A gente vai se identificar. Imagina, a gente passou a vida lendo coisas de pessoas brancas, né? Se a gente não encontrasse ali, né, brechas para essa identificação. Então, eu acho que isso de ver também as semelhanças entre as lutas, né, de cada minoria, né, de cada pessoa que tem menos direitos, né, que reivindica seus direitos Uhum. sociais, acho que isso é muito importante, assim. E a questão da arte, para mim, sempre me ajudou muito, sabe? Eu tive
Eu fiz o esporte por muito tempo, mas depois eu entro na dança, conheço um outro universo, culturas também, né? Porque daí eu comecei a viajar e ir para festivais internacionais de folclore. Ai, que legal. Então, tu vive a cultura muito aflorada ali, né? Do que cada grupo leva sobre o seu país, né? Uhum. De convívio mesmo, assim, ali. Eu lembro que eu me identifiquei muito como latino-americana, que a gente tem pouco isso aqui, né? Uhum. No Brasil, assim. E aí, quando tu senta ali, né, com o pessoal da Argentina, da Colômbia, né? Tu começa a ver assim, nossa, olha quanta coisa a gente tem em comum, inclusive o jeito, né? Sim. Latino O de jeito ser. latino, Aham, acolhedor, muitas vezes. aham, né? Caloroso, assim. Então ali também me deu uma outra perspectiva. E aí, por um tempo, quando eu comecei a estudar no mestrado, eu tava bitolada, assim, Uhum. sabe? De ler, e eu tava meio sugada. Eu falei, gente, eu preciso de arte na minha vida. E aí é quando entra o cavaquinho, né? Eu falei, não, eu preciso me dar de presente, estudar algum instrumento. Eu nunca tinha estudado música na minha vida. Uhum. E aí o meu namorado me apresenta, né, num jogo de futebol, meu namorado Uhum. me apresenta, tu queria estudar cavaquinho, que ele é professor de cavaquinho. Me apresentou Cassiano Américo, Uhum. que está inclusive andando aí por Pelotas É. também. Aham. E, né, a namorada dele é de Pelotas, é bem ativa também no movimento negro Uhum. daí. E, e aí, conhecendo o Cassiano, eu me apaixono pelo cavaquinho, assim, Uhum. né? E o Cassiano ainda traz também toda uma representatividade de mulheres na escola, essa importância das meninas estarem ali, né? Pensou nossa permanência. Então a gente tem o movimento das cavaquinhas também, que pensa Como é que é o nome? as Cavaquinhas? cavaquinhas, porque a escola, Cavaquinhas. a escola é cavaquinhos, né? E aí ele juntou todas as gurias de todas as turmas num grupo Ah, que legal. e falou assim, ó, quero que vocês comecem a entrar na roda de samba, porque é um Uhum. lugar difícil de Ah, entrar, sim, né? sim. Não, E é um tem uma. universo muito masculino. Aham. Então, aí a gente começa a se pilhar e uma vai com a outra, e a gente entrou e a gente é fominha e a gente Aham. quer falar, né? Então, eu acho que a arte também nos ajuda a ampliar, né? A se abrir para outros universos, né? A viver esse desconforto também, né? De tipo, eu preciso me desconfortar para depois estar confortável nos lugares, assim. E a desconstrução tem muito disso também. Uhum. Então, eu acho que tudo isso me ajuda para pensar a sala de aula mais, acho que mais do que o conteúdo, mas assim, como eu quero que isso chegue para esse grupo tão plural, Sim, né? sim. Como é que, tipo, como eu dou uma educação física para uma turma, né, tão plural? Como é que eu atingo aqueles alunos que dizem, eu odeio educação física, né? Uhum. Acho que esse desafio que vai fazendo a gente pensar pedagogias outras, assim, para tornar tudo mais inclusivo mesmo, assim, né? Tipo, e aí, até aqueles alunos, assim, que às vezes são os mais atletas, assim, que estão super resistentes a sair desse lugar, né, só do futebol, ali na aula, quando tu vê eles super envolvidos numa outra atividade, querendo te mostrar o que eles construíram, e tu vê, assim, como é legal, viu? Te permitiu também sair dessa zona de conforto, assim. Então, acho que a criatividade vai muito desse lugar de estar o tempo inteiro me experienciando com pessoas diferentes em lugares diferentes, assim, sabe? Eu acho que isso nos ajuda bastante. Romper a bolha. Legal, legal. E aí eu queria perguntar pra ti é, sobre a questão, a palavra legado. O que Uhum. você deixaria, gostaria de deixar como um legado na sua área? Ou uma contribuição impactante para as futuras gerações? O que tu pensa Sim. nesse sentido? Olha, eu acredito muito que nós, né, eu ouvi isso uma vez numa palestra, e que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? Os sonhos mais lindos dos nossos ancestrais. Porque se a gente para pensar num contexto de escravização, né, a gente teve pessoas negras lutando por liberdade desde o primeiro navio negreiro, assim, né? E eu fico pensando assim, nossa, naquele contexto eles acreditavam na liberdade, né? E mesmo Uhum, e muitos sabiam que eles não iam ver essa liberdade acontecer, assim. Então eu acho que a nossa luta, assim, ela é muito para as próximas gerações, né? Esses dias eu até estava falando com uma amiga que tem um projeto lindo que se chama Quilombo Aéreo. Ela é comissária de voo e quilombo ela aéreo, que legal. é muito legal, porque eles fazem um projeto, se juntaram, se aquilombaram, né, literalmente, os comissários negros,
e eles estão fazendo políticas afirmativas para trazer pessoas negras para a aviação. Nossa. Então, eles formaram, acho que faz 2 anos, ou mais, talvez, mas acho que 2 anos, eles formaram a primeira turma de comissários negros do Brasil, Que né, que foi massa. formada, assim. E foi lindo. E hoje essas pessoas já estão na aviação, Uhum. né? E aí também, com essas pessoas estando lá, começa a mudar a política, provocar a política das empresas, né, por Sim. dentro ali. E assim, hoje a gente já vê uma diferença incrível, sabe? Eu falei pra Kênia, né? Kênia Aquino, minha amiga maravilhosa, eu falei, amiga, que privilégio tu tá podendo ver, né? O resultado da tua luta em vida, né? Ah, Os sim. nossos ancestrais, eles não tiveram isso, assim. Eu não sei se na educação a gente ainda vai ver, assim, isso em vida, sabe? Uma educação realmente transformada, né? Inclusiva, uma educação para todos, desde o currículo mesmo ali, né? Uhum. Que todas as disciplinas pensem, né? Eu acho, eu gostaria muito de ver isso, sabe? É o que mas eu queria deixar caminhos para que isso aconteça. Eu acho que o Uhum. meu legado, se eu conseguir deixar caminhos para que o professor de matemática entenda como é que ele inclui a ERER, para que o professor de geografia, né, e o professor de biologia e o de educação física e das mais diversas áreas entenda a contribuição africana e o que a gente pode trazer do pensamento africano para dentro da escola, né? Que eu acho que talvez seja o que a escola esteja precisando, a escola não tá, os alunos não estão mais cabendo dentro da escola, né? Uhum. Dentro dessas nossas pedagogias. Sim. Então, assim, é algo que, nossa, óbvio que eu gostaria muito de ver, né? Mas que acho que esse resto da minha vida é a minha luta, assim, né? É o que eu gostaria de deixar de legado. Que legal. Legal. Luciana, eu vou dar meu momento Marília Gabriela aqui, tá? Vou fazer aquele. Temos que Adoro. fazer. Temos que fazer aquele famoso jogo. Bate-bola, jogo rápido. Tá? Eu vou Uhum. te falar uma palavra, você devolve com outra. E aí Ai, meu Deus do céu. a nossa audiência interprete Luciana como por Luciana, tá? Então vamos lá. Ai, E não beleza. pode usar medo, falar eu gosto medo de cair de moto, tá? Essa não já tá registrada já, né? Tá Mas bom. vamos lá. Desafio. Pode ser uma frase também, pra não te prender tanto. Tá, é difícil, minha cabeça vem muita coisa. Desafio, pode ser. Acho que antirracismo. Inspiração. Inspiração. Petronília Gonçalves. Colaboração. Empoderadas IG. Solução. Hum. Empatia. Persistência. Negritude. Muito bom, muito bom. Aprendizado. Mais velhos, os nossos mais velhos. Legal. Oportunidade. Hum. Olha, oportunidade é difícil de. Deixa eu ver. Transformação. Acho que a gente precisa de Transformação. transformação para oportunidade. Legal. Paixão. Educação. Educação. Legal. Tecnologia. Ancestral. Ancestral. Legal. Compromisso. Equidade. Verdade. E, pra terminar, estratégias. Movimento negro. Movimento negro. Legal. Maravilhoso. Maravilhosa. Falta Luciana. espremer a minha mente agora, hein? Ah, agora botamos pra trabalhar. Agora aquecemos. Luciana, muito obrigado. Que conversa maravilhosa. Tá? Adorei também, então É um obrigada, né? prazer sempre te ter com a gente. Tá? De novo, no convite não só do ciclo, mas de toda a Universidade Federal de Pelotas. Eu acho que eu estendo não só as minhas palavras, mas como todos que fazem essa luta cotidiana antirracista na educação. As portas estejam sempre abertas, tá? E Obrigada. e é isso. Eu agradeço realmente a tua parceria e a tua disponibilidade. Muito obrigada, Tom. Muito obrigada. Quem sabe um dia, né? Não vou mais pertinho de Pelotas, aí vai Ah, saber não, o tá. que o destino me. Já tá reservado aqui
Aham, Já já tá descobri que tem reservado. samba na sexta-feira. Tem gente Vixe, me Maria. devendo aí algumas coisas, Corta, né? corta, corta. Editor, corta isso aí. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês Obrigada. nessa manhã. Fica o convite para mais tarde. Hoje, mais 2 atividades a gente vai ter pelo ciclo. Às 2h30 no Museu do Doce. Deixa eu só confirmar aqui para não aproveitar fazer o merchan. Às 2h30 a gente tem afetividade masculina, a desconstrução de estigmas, lá com a atividade da nossa Pequena África, segunda edição. E às 7 horas da noite, lançamento do sarau do Supapo, tambores, cantos e poesia do mestre griot de Lermando Freitas. Junto com a exposição da Simone, do Passo dos Negros, que vai ser bem legal, lá no nosso espaço de arte popular. Tá? Fica o convite para todo mundo. E, Luciana, fica o convite também para participar, né? Nem que seja em Pois é, aula. né? A nossa atividade foi na sexta, mas não deu para ser presencial, né? Não Vamos para deu, o próximo. mas Eu vai rolar, vai rolar. aproveito tudo. Luciana, Obrigada. muito obrigado. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais. Até mais, Valeu. tchau, tchau. Beijo, Tchau, beijo. tchau.